Olá, eu sou Lena Vilela, educadora sexual. Hoje é 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E aí eu quero convidar você a entrar nessa luta. Você que é pai, que é mãe, não é? Que são pessoas tão importantes na vida dos seus filhos. Vocês que têm uma força, que têm uma credibilidade, que às vezes vocês até nem imaginam que tem, não é? Mas a luta contra a AIDS aqui no Brasil está precisando muito do seu suporte. De 2006 até 2015, né, que são os últimos dados que a gente tem, ela vem crescendo, né? Vem tendo uma curva crescente e vem crescendo exatamente ou principalmente na faixa etária entre 15 e 24 anos. E aí vem aquela pergunta que a gente não consegue calar. Como assim? E esses jovens não estão usando camisinha? Por que que eles não estão usando camisinha? Porque usar camisinha não é uma coisa tão fácil assim. Usar camisinha passa por vários fatores, né? Tem muita coisa que está aí no meio dessa história da gente tomar a decisão de usar camisinha. E dentre esses fatores, né, tem um que é o mais importante que eu acho, né, que é o fato de prevenção não ser uma coisa da natureza humana. Prevenção é algo que a gente aprende. E como é algo que a gente aprende, a gente só faz aquilo que a gente aprendeu por 2 motivos. Se a gente tiver sido coagido, né, ou pressionado, ou com medo, ou seja, que a gente tenha sido policiado de alguma forma. E o outro jeito de a gente fazer é quando a gente adquire convicção, quando a gente de fato acredita que vale a pena a gente fazer aquele tipo de coisa. Ou seja, quando aquele jovem, ele acredita que vale a pena usar camisinha e que usar camisinha, de fato, vai trazer benefícios para a vida dele, esse jovem usa camisinha. E é por isso que é tão importante a participação de vocês. Porque para desenvolver essa convicção, tem algumas questões que a gente coloca, não é? Ou seja, precisa ter informação, ele precisa entender, não é? Qual é o impacto que uma doença sexualmente transmissível pode trazer na vida dele, mas tem principalmente a confirmação social. A importância que você como pai, que você como mãe dá para a prevenção. Então, quando existe essa confirmação dos pais, essa capacidade de perceber a importância da prevenção na vida deles é muito maior. E para isso é muito importante, né, que vocês confirmem conversando com seus filhos sobre sexualidade, preparando os seus filhos para lidar, né, com a vida sexual deles. Tem 3 coisas, né, que eu faço no meu trabalho, que eu fiz com os meus filhos e que você também pode fazer com seus filhos. É conversar sobre sexualidade, sobre os mais variados temas. Isso é muito importante, a gente dar valor a essa sexualidade. A gente não negar a sexualidade dos nossos filhos. A gente não negar que eles estão se desenvolvendo e que isso faz parte da vida deles. A outra é a gente prepará-los para lidar com a prevenção. É a gente fazer, né, despertar na vida deles esse interesse, fazer eles perceberem que isso é importante. E, por fim, fazer a camisinha fazer parte da vida deles. Fazer com que eles tenham intimidade tanto com a camisinha masculina, né, como com a camisinha feminina. Essas 2 peças precisam também fazer parte da vida deles. E isso não é só na adolescência, a gente pode começar com isso desde a infância. Tá aí uma coisa, né, que eu não fiz com os meus filhos, porque naquela época eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas eu sempre digo, se meus filhos fossem crianças hoje, eu daria camisinha como brinde de aniversário. Eu não consegui fazer isso, mas tá aí a dica para você. E aí, você também quer se engajar nessa luta? Se sim, coloca aí nos nossos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.